Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, você que entrou aqui, no nosso canal. Seja bem-vindo, se acomode, vamos assistir o que o apóstolo tem a apresentar. Seja bem-vindo, gosto muito de você, você ajuda o nosso canal a crescer. E conte conosco, se inscreva em nosso canal e eu me inscrevo também no seu, se você tiver, tá bom? Comente nosso comentário, dê sugestão, vamos participar, tá bom? Queremos então abençoar você, na sua família, como apóstolo da fé. Sou o apóstolo Sandoval, da Igreja Pentecostal da Restauração, a única igreja que tem a sorte sagrada restaurada. Nós temos restaurado todos os pontos de fé na Escritura. Nós pregamos a restauração da verdade. Hoje muitas pessoas, muitas igrejas são muito diferentes. Você já percebeu que cada igreja tem um costume diferente? Cada igreja tem um jeito diferente? Mas todas elas são diferentes da Bíblia também. Sabia disso? São muito diferentes do que está na Bíblia. A Bíblia, por exemplo, a Bíblia apresenta o Salvador encontrando com os irmãos apóstolos e falando assim: a paz seja convosco. E hoje você chega na igreja, os irmãos estão falando o quê? A paz do Senhor. Se você for na igreja batista, graça e paz. Se você for na igreja do véu, aquela igreja do véu, que é a igreja chamada cristã no Brasil, diz assim, a paz de Deus. Se for na quadrangular, é só paz. Se for na igreja católica, é paz de Cristo, para alguns irmãos. Se for, por exemplo, na igreja universal, é bom dia, boa tarde, boa noite, guerra. É assim que eles falam. Na adventista é bom dia, boa tarde. Certa vez, quando comecei a minha caminhada, eu fui para adventista, conheci o adventismo. Chegando lá, eu vi lá, bom dia, boa tarde, feliz tarde, feliz tarde. Tem igreja que fala maranata, sabe? Mas que, segundo eles, é Cristo vem, segundo a tradução, é isso mesmo. Mas não há uma saudação original, bíblica, como Salvador falava. Eu queria fazer parte de um trabalho assim, que pregasse como ele pregava, E eu li na Bíblia, a paz seja convosco. E passei então a aderir à saudação, paz seja convosco, para mais de uma pessoa. E eu li também que quando os irmãos estavam reunidos, quando os irmãos estavam reunidos, a paz seja convosco. Mas quando era um só que se encontrava, se falava paz seja contigo. Mas a palavra paz seja contigo é na minha língua, na sua língua, no português. Na língua deles é Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. E na língua hebraica, que a gente chama hebraica, é Shalom Aleichem para uma pessoa. E Shalom Aleichem para mais de uma, ou seja, paz seja convosco. Então, paz seja convosco é Shalom Aleichem. Então, seria essa a expressão que o Messias usaria hoje, porque ele era hebreu, nascido de hebreus, descendente de hebreus. Então, a língua hebraica é Shalom Aleichem. Mas em português é paz seja convosco. Tá? Nada de graça e paz do Senhor, como faz algumas pessoas. Isso é doutrina de homens, tá? Eu não queria fazer parte da doutrina de homem, eu queria fazer parte da doutrina do Messias, do Salvador. Então, a paz seja convosco é realmente a saudação do coração do Pai que o Filho manifestou, ou chegaria no Brasil e falaria, paz seja convosco, porque seria realmente a tradução da palavra Shalom Aleichem. Tá bom? Então, nós somos povo da Igreja Pentecostal da Restauração, porque tem o objetivo de restaurar a sagrada palavra, a sã doutrina, A sã doutrina. Outro ponto interessante que eu quero dizer para você, aqui de passagem já, é que hoje em dia a maioria das pessoas toma ceia todo o primeiro domingo do mês. Tu já viu isso aí? Todo o primeiro domingo do mês vai lá e toma ceia. Mas, segundo a Bíblia, a ceia foi praticada pelo Salvador, a verdadeira ceia, uma vez no ano, no dia da Páscoa. No dia que ele comeu a Páscoa, a Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 26, verso 23, ali no livro de Mateus, capítulo 26, verso 23. O Salvador se encontra com eles ali e eles estão comendo a Páscoa. Era então dia 14 de abril nosso, ou 14 de abril da nosso calendário. E ali naquele dia ele criou a Santa Ceia. Ele pegou o pão que estava todos comendo, partiu o pão e falou, comei que isso é meu corpo, e façam isso todas as vezes que comerdes desse corpo, desse pão.
Façam isso todas as vezes que comer desse pão. Então, era para comer todas as vezes que comesse do pão da Páscoa. Só que a Páscoa era comida uma vez no ano, só no mês de abril, dia 14. Então, a Santa Ceia deveria ser no dia 14 também, do dia 14 de abril, né? No dia 14 de Abib, ou 14 de abril. Então, é muito importante que cada igreja hoje em dia tem a sua doutrina, tem a sua forma de interpretar. Mas tem a igreja verdadeira do Pai na Terra? Tem sim, tem que ter. E qual é? Bom, aquela que faz exatamente como o Salvador fez. Se eu faço a Santa Ceia no dia que ele comeu a ceia, eu ensino a Santa Ceia no dia que ele comeu. Eu dou a Santa Ceia sim, e faço isso como ele falou, fazer isso todas as vezes que comerdes deste pão. Aquele pão era comido uma vez no ano apenas. Mas tem pessoas que aprenderam errado na igreja deles, na igreja dela. Aprendeu errado, aprendeu a comer todo o primeiro domingo de cada mês. Não pode ser assim, isso é um erro. Isso é um desvio da sã doutrina. Mas as pessoas fazem há tanto tempo que já estão acostumadas com esse erro. Mas quando eles conhecem o ministério do apóstolo Sandoval aqui, que vos fala, eles falam, realmente é interessante isso aí. Verdadeiramente a Páscoa era comida com cordeiro assado, não era isso mesmo? E com ervas amargosas, não é isso mesmo? Na saída do Egito eles fizeram isso, na noite lá. E aquela noite o pai mandou guardar aquela noite, para todos sempre, está na Bíblia, essa noite será minha para sempre. Então quando o Salvador veio, ele guardou a noite, ele criou a Santa Ceia na noite da Páscoa. E mandou que todas as pessoas que comessem o pão, em memória dele, todas as vezes que comesse aquele pão da Páscoa, fizesse como ele fez. Então ele comeu a Páscoa na noite, né, do dia 14. Olha que interessante, ele comeu a Páscoa e guardou a noite. No livro de Êxodo 12:42, lá fala exatamente isso, que o Criador separou a noite da Páscoa para ele. Mas as igrejas não fazem isso, as igrejas ensinam para os seus membros fiéis, seguidores, a cear toda noite do primeiro domingo, ou todo o primeiro domingo do mês. Não tem compromisso com a palavra genuína, original mesmo. Não tem compromisso. São doutrina de homens, são realmente, eu costumo dizer que são invenções humanas, mas que eles criaram um jeito, investiram dinheiro para poder criar um povo. E aí hoje vive sugando o povo, enganando o povo e não leva a verdade para o povo. E um dia esse povo vai conhecer o apóstolo. Um dia eles conhecerão o vídeo do apóstolo, eles vão lá para Êxodo 12:42, vai ver que realmente a noite do Criador era a noite da Páscoa. E se tratava da noite do dia 14, porque naquele capítulo 12, no verso 6, fala que a Santa Ceia no dia 14, o cordeiro era morto no dia 14, o cordeiro era partido no dia 14. Então o cordeiro da Páscoa é Yahushua, o cordeiro da Páscoa é Yahusha, o cordeiro da Páscoa é o Salvador. Ele tem que ser partido no dia 14, ou seja, o pão dele, o pão que representa a sua carne, tem que ser partido no mesmo dia que ele morreu, tá? No mesmo dia que ele morreu. E ele morreu na Páscoa, ele não morreu todo o primeiro domingo do ano. Porque durante o ano tem muitos primeiros domingos do mês, né? Porque hoje a Páscoa é celebrada no primeiro domingo de cada mês, de cada mês. Mas a Páscoa verdadeira na Bíblia era celebrada no dia 14 de Abib, que é 14 de abril. Então isso aí é só uma vez no ano. É só uma vez no ano. Aliás, a Páscoa era só uma vez no ano. Mas, infelizmente, os pastores presidentes criaram as suas igrejas, cada um deles, e colocaram a Santa Ceia no dia que eles entenderam que deveria fazer. Todo primeiro domingo de cada mês tem Santa Ceia. Tem igreja que diferencia, tem igreja que é de 2 em 2 meses, como algumas igrejas que eu conheci como adventista, mas tem outras que de repente pode ser até em 6 meses, mas nunca é uma ceia original, como aquela ceia que foi dada pelo Salvador na Páscoa, no dia 14 do primeiro mês, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, verso
1 até o 42, tu leia Êxodo 12, do 1 a 42. Então fica com essa revelação para você que não sabia, tá bom? Fique com essa revelação que você não sabia sobre a Santa Ceia. Vamos ter Santa Ceia agora em abril. Dia 14 de abril vai ser a Santa Ceia do Ministério da Igreja Pentecostal da Restauração, a qual o apóstolo Sandoval, que aqui fala com você, foi o restaurador da doutrina. Tá? Nós ceamos apenas uma vez no ano, no dia 14 de abril. E tem mais, com lava-pés e tudo. Tem igreja que nem participa mais do lava-pés. O Salvador deu a Santa Ceia, pegou, colocou água na bacia e lavou os pés dos irmãos. E disse assim: se eu sendo o vosso mestre, ele fala isso, está escrito ali, eu sendo o vosso rabino, né? Aqui fala mestre aqui, né? Vos lavei os pés a vós, ele diz assim, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façai-vos também. Porque não é o discípulo maior do que o seu mestre. Mas as igrejas entenderam, interpretaram isso aí como se fosse apenas um ato de humildade da parte dele. Mas é um mandamento. Ele manda sim a nós lavarmos os pés uns dos outros, após cear. Pode abrir em Mateus capítulo 26, todinho lá, que você vai ver o Salvador lavando os pés lavando os pés de todos. Ele lava o pé de todos. Aí ele chega para lavar o pé de um homem chamado Pedro, né, que a gente conhece como Pedro, né? E é o Cafos, né? E ele vai lavar os pés de Cafos, o Pedro. Aí o que acontece? Ele fala, não, tu não me lavarás os pés a mim. Ele falou, se eu não te lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então, se a pessoa não praticar o lava-pés, não tem parte com o Salvador. Olha que interessante. Se eu não te lavar os pés, se você não lavar os pés, se o teu pé não for lavado, você não tem parte comigo. Está escrito isso. Não é eu que estou inventando, está escrito isso. Leia ali, tá? No livro de Al-Hanan, João capítulo 13 também. João capítulo 13, Al-Hanan capítulo 13, tá bom? Tá? Olha, meu querido, fica com o nosso canal, fica no nosso canal, dá um like, se inscreve no nosso canal. Vamos falar agora de sorte sagrada um pouquinho? Tá, em Atos capítulo 1, 26, está escrito assim que os discípulos tinham ficado vivos, todos os vivos, ficaram 11 vivos, né? Só o Messias foi sacrificado, foi morto no madeiro do grupo dele. Então, após os discípulos ficarem vivos, né, ficou faltando um, porque um deles se enforcou, porque foi o traidor do Salvador. Foi lá, se enforcou e aí, bom, morreu, né? Aí o que aconteceu? Ficou 11. E aí os discípulos se reuniram para conversar. E agora, o que faremos? Então eles se reuniram, Atos 1, 26. Foram lá e lançaram sorte. Deve ter pego uma pedrinha ou um dado, uma coisa assim parecida, e lançaram sorte para escolher dentre eles, no meio desse povo que seguia o Salvador, né? Tinha 2 homens cotados para ser substituto do Judas. E um deles foi o vencedor, após lançarem a sorte. Então a sorte era algo que estava assim, aqui, apagado. Era um ensinamento apagado que nenhuma igreja evangélica restaurou. E o apóstolo Sandoval viu isso. O apóstolo Sandoval enxergou isso, que a sorte sagrada não estava sendo pregada como sã doutrina, como verdade, como algo útil. A sorte foi usada muitas vezes na Bíblia para saber de qual era o certo e qual era o errado. Era isso. O povo queria saber o que era certo e o que era errado, eles lançavam sorte. Exatamente. Nós lemos isso aí, por exemplo, na história de Jonas. A história de Jonas mostra para nós que lançaram sorte para saber o que faria com ele. Para saber o que faria com ele. Então, lançaram sorte e a sorte caiu o quê? Caiu o que deveria fazer. Caiu que era Jonas o culpado e que o que deveria fazer com ele. Era o que ele falou, vocês têm que me lançar na água. Me lança na água que o mar vai cessar, que é por causa de mim que está acontecendo isso. Mas eles queriam lançar sorte. E lançar a sorte e a resposta foi certinha, caiu no Jonas. Jonas, né? O profeta Jonas, Yonã. Agora, nós vamos ver também que quando Saul fez o povo jurar que não deveria comer o mel ou se alimentar, não deveria comer nada.
até o dia terminar, porque eles estavam numa batalha, a palavra fala que eles fizeram um juramento. Ele fez um juramento ali, ó, fez todo mundo fazer um juramento, tá bom? Então, o que aconteceu? O filho de Saul não sabia, estava fora. Quando ele chegou lá, entrou no meio do povo, ele não sabia que o pai tinha feito um juramento de não comer nada, todo mundo ficar em jejum. Ele não sabia. Ele viu, passando, ele viu uma colmeia e comeu do mel. Comeu do mel. Então, o que o pai dele fez? Vamos lançar sorte para saber quem é o culpado aqui. Quem está sendo culpado? Quem é o culpado de não estar dando certo o meu plano? Ele lançou sorte, e a sorte caiu em quem? No Saul? Em algum outro? Não. No Jonatas, tá? Conhecido como Jonatas, tá? Caiu nele. Então a sorte não costuma falhar. A sorte ela não costuma falhar. Então a sorte ela foi lançada inúmeras vezes para buscar a resposta positiva do pai, tá bom? Quando Josué queria dividir as terras, entregar as terras, após ter conquistado a terra, Josué também, Yahushua, o Josué, ele vai e lança sorte para poder saber, né, qual era a parte que cabia a essa tribo, aquela tribo. Todas as tribos receberam as partes por sorte, lançava sorte. Pode ver em Josué capítulo 16, 17, até o 19 vai estar falando sobre isso. Então, meu querido, minha querida, fica conosco, se inscreve no nosso canal e dá o seu like, tá bom? Tá gostando? Tá? Isto. Então, agora eu quero falar sobre sorte, como tenho falado, né? Quero continuar falando sobre esse assunto e mostrar para você que nós temos a chance de ser milionário de uma hora para outra através das loterias, exatamente. Através das loterias nós podemos nos tornar milionários, tá? Milionários. Ganhar agora está acumulado em 14 milhões, tem 14 milhões lá. Se uma pessoa arriscar 5 números em um bilhete e ele acertar esses 5 números, ele fica milionário, com 14 milhões na conta dele, a Caixa Econômica Federal vai pagar. Mas as igrejas proíbem ou não pregam isso. As igrejas atribuem isso a um tipo de pecado, a alguma prática errada. E não é, baseado na Bíblia, a sorte está realmente fundamentada. Então, mas muitos irmãos estão fazendo parte dessas igrejas que pregam contra aquilo que eles acreditam que não é certo. Que eles acreditam que é errado. Ou seja, tem irmãos, por exemplo, que estão na igreja, mesmo sabendo que a igreja prega uma coisa errada, ele fica lá. Mesmo sabendo que o ministério está pregando uma coisa que não é bíblica, ele fica lá. Não é bíblico pregar contra a sorte. Tem igreja pregando contra a sorte, tem pastor pregando contra a sorte, tem pastor que não está ensinando os irmãos sobre a sorte. E nós somos o único apóstolo que ensina sobre a sorte na igreja. A sorte na Bíblia. Incentiva os irmãos, sim, a pegar um papel, riscar lá. Não vai empobrecer por isso, tá? Você ia gastar esse dinheiro com outra coisa, com certeza. Tá? Então você vai lá, porque você pode se tornar o milionário da terra e abençoar. Já pensou se o irmão da minha igreja, oh, aleluia, o irmão que está me ouvindo agora aí, né? O irmão que é do nosso ministério, irmã. Já pensou se você vai lá e acerta lá e pega a mega da virada? 6 números, você acertou lá, porque o apóstolo incentivou, né? E você foi lá e acertou a mega da virada. A mega da virada é 600 milhões agora por baixo, não vai ser menos que isso. Vai ser mais que 600 milhões. Tu já pensou se uma minha amada irmã da minha igreja acertar a mega da virada? 600 milhões. A igreja que não participa nunca vai ganhar. Porque os pastores tiram a força dos irmãos a apostar, né? Tira a força da minha irmã evangélica a apostar. Eu, apóstolo Sandoval, faço o contrário, eu faço a incentivar. Porque eu sei que se a irmã ela é fiel no pouco hoje, ela vai ser fiel no muito quando ela tiver também. Ela vai ser fiel no muito, porque é mandamento do Criador. E a primeira coisa que ela vai fazer é tirar o santo dízimo do Criador. E só o dízimo do Criador vai dar para fazer tantas coisas na igreja, com 600 milhões de reais, tá? Irmão, mas é assim, tem pastor que ele morre, mas não muda.
tá? Ele morre, mas mudar para a verdade, mudar para o certo. Eu também não tinha essa visão. O Pai me deu essa visão e eu recebi a visão, e hoje eu passo a visão para os meus irmãos. Eu passo essa visão. Mas sou só eu, como apóstolo, que venho aqui falar, né, da Mega Sena, isso, da loteria, Loto Fácil. Exatamente, tem a Loto Fácil da Independência, que também acumula, e olha, é um prêmio alto, a Loto Fácil da Independência. Tenho que incentivar, porque a sorte está no coração da Bíblia. A sorte está em Atos 1:26, está em Provérbios 16:33, Provérbios 16:33, ali fala o quê? Lançai a sorte, o Criador está falando, exatamente, lançai a sorte, a resposta procede do Eterno. A resposta procede do Eterno. Então nós estamos aqui incentivando a minha irmã a lançar a sorte, a parar de pensar igual pensa algumas igrejas, alguns pastores, alguns líderes. Sabe por quê? Ele não quer que você vá lá fazer uma aposta de R$5, não quer não. Porque ele quer que tu leve de oferta para a igreja dele. Ele não, se ela for lá, ela vai perder. Então eu incentivo ela a trazer de oferta para o culto. Está entendendo, minha irmã? Então você nunca vai ganhar, porque o seu pastor não acredita que o Criador pode te abençoar. Ele não acredita que você pode ser uma milionária, mas eu creio que você pode ser uma milionária. Eu creio, e a única forma de o Criador fazer um pobre hoje, um trabalhador que ganha de salário, um aposentado, se tornar um milionário é como? É ganhando na Mega Sena. Isso aí não tem dúvida, mas aí, vamos deixar só na mão do pagão? Só na mão daquele que leva uma vida louca? Só aqui na mão do mundano, como diz o evangélico? Não, vamos partir para cima, minha irmã. Vamos partir para cima, meu irmão. Vamos partir para cima, porque o que é bom, o melhor dessa terra é para nós. O Criador falou, se você crê em mim, comerá o quê? O pior dessa terra? Carne de segunda, de terceira? Tem irmão que vive na igreja e só come assim, carne com osso. Porque não tem dinheiro para comprar uma carne de primeira, não se alimenta. Por quê? Porque não tem dinheiro. O salário é igual o professor Raimundo falava, só desse tamanhozinho aqui, ó. Tá entendendo? Então, quero dizer para você, o personagem lá do Chico Anísio, né, que dizia assim, aí o salário, ó. Então, mas isso pode mudar no momento em que você entender e ouvir o apóstolo falar que a sorte não é pecado, e você fazer como o apóstolo fala para fazer, você vai conseguir. O apóstolo tem vários vídeos aqui, ó. Aqui tem vários vídeos do apóstolo que explica como ganhar na Mega Sena, tá bom? Venha participar, assista os vídeos do apóstolo, os outros vídeos aí que eu falo coisas interessantes, dou dicas de como ganhar na Mega Sena, tá bom? Bem, quero deixar para você agora mais uma dica de como ganhar na Mega Sena, agora, porque nosso tempo está terminando, tá bom? Eu quero gravar um vídeo no máximo 30 minutos, tá bom? Tem pessoas que gravam vídeo de 1 hora. Eu fico até no máximo 30 minutos, já acho que é muito. Bem, meu querido, minha querida, então qual é a dica de hoje, apóstolo, para ganhar na Mega Sena? Primeira coisa é apostar. A primeira coisa é apostar. Se você não apostar, você não ganha. Se você ficar em casa, você não ganha. Toda terça, quinta e sábado tem Loto Fácil, Quina tem todo dia, Quina. Loto Fácil todo dia. Mas Mega Sena só terça, quinta e sábado. A Mega Sena é a mais cobiçada. E a Loto Fácil também, está crescendo bastante. Aí é todo dia. É R$2,50 a aposta. R$2,50 você risca ali 15 números e você pode ser um ganhador da Loto Fácil e ganhar milhões. Comprar a sua casa própria e sair do aluguel. Aí se paga aluguel, né? Se não tem um carro novo, pode comprar o carro novo, aliás, o carro que você quiser, os carrões, né? Eu quero ver você milionário e milionária, então vamos lá, vamos entrar se inscreve no canal do apóstolo aí e dá o seu like. Então a dica que eu trago hoje é o seguinte, você vai fazer a sua aposta na Mega Sena? Vai, eu vou. Então é amanhã, terça-feira, tá? Então você pega o bilhete sorteado passado, vai lá e pega o resultado passado. Pegue o resultado passado. O resultado são 6 números passados.
Você vai encontrar o número, digamos, uma dezena com número que começa com 3. Então, nesse ponto aí, tu vai colocar o 2 agora. Anota o primeiro número, o 2. No lugar que... Se for 32, 32, você encontrou o número 32? Olha, vê se você entende. Encontrou o número 32, você coloca o quê? O 2 embaixo do 3. E pode esperar aí um 22 na próxima vinda. Próximo sorteio. Se você encontrar um 34 atrás do 32, 34, tá? Você vai colocar então um 2 debaixo do 3 de novo. Vai ser um 24. Você vai continuar com o 4 e vai baixar mais um número. Era 34, você vai colocar agora 24. Tá? Agora, isso, exatamente. Faça isso no máximo que você puder. Até o último número. Tá bom? Faça isso até o último número. Vai garantir para você quadra, quina e até a mega. Então, você vai baixar um número, colocar um número a menos. Tá o número, tá lá o resultado? Agora coloca um número a menos. Tá? Um número a menos. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar isso e vai fazer assim. Vai pegar o bilhete e fazer assim. Agora você vai fazer 2 bilhetes. Eu quero fazer 2 apostas. Então você vai colocar agora um número a mais do que saiu. Um número a mais do que saiu. Saiu um 32, coloca um 33 no próximo, no segundo bilhete, no terceiro bilhete, né? Aliás, no segundo, né? No segundo bilhete tu coloca o 33. Saiu saiu um 33, tu colocou um 34, não foi que eu falei? Agora tu vai fazer um com o quê? Isto. Saiu 33, tu colocou um com 34. Agora tu vai colocar um, tá bom? Com o 43. Saiu um 33, um 34, coloca um 34, colocou o 34, agora colocou o 30, saiu o 34, colocou, aliás, saiu 34, é isso? Então tu coloca o 35, um a mais. Se saiu o 35, tu já colocou o 35, agora tu vai colocar um, tá? 44, porque sempre vem um número a menos do que saiu e também sai também um número a mais na próxima. Varia, sai com um número a menos, o que veio vem com um número a menos. A outra segunda opção é colocar sempre um número a mais do que saiu também. Tanto um número a menos como um número a mais. Pegou a visão? Tá. Bom, isso eu aconselho você a fazer pelo menos com 4 dezenas. Pelo menos com 4 das dezenas saídas. Tá? A outra dezena você pode colocar uma dobradinha lá uma dobradinha que eu falo é 11, 22, 11, 22, 33, 44, 55, tá bom? Você vai lá e coloca a dobradinha, tá? Você já fez 4, agora você colocar uma dobradinha. Escolha uma dobradinha dessa e coloca. Se tu fazer 5 apostas, coloca uma dobradinha em cada uma aposta. Coloca só coloca uma dobradinha do 11, outra coloca a dobradinha do 22, outra coloca a dobradinha do 33, a outra dobradinha do 44, a outra dobradinha do 45, a outra dobradinha do 55, lá do 44 e do 55, tá? Então nós temos, olha, 11, 22, 33, 44, 55, 5 tipos de dobradinhas, tá bom? As dobradinhas são os 2 números iguais, tá? 2, 2, 2, 5, 2, 3, 2, 4 e assim vai. Então são 5 dobradinhas, você vai colocar 5 bilhetes, coloca uma dessa em cada dobradinha e faz aquilo que eu te falei, faz aquilo que o apóstolo te falou, essa é a dica, faz exatamente como o apóstolo disse para você fazer, coloca um número a menos e um número a mais do que saiu, em 4 dezenas, escolha as 4, de preferência assim da quarta em diante, e espera o resultado. Coloca uma dobradinha, tá bom? Coloca uma dobradinha dessa aí e um número com 0. Por que não colocar um número com 0 numa que vai faltar? Eu te dei 5, né? Agora você vai colocar mais uma. Coloca o número com 0.
Escolha o 10, ou um 30, ou um 40, ou um 50, ou um 60. Coloca um desses números aí. Porque você pode ser um milionário, uma milionária, e o apóstolo está ensinando aqui como ganhar. O apóstolo está dando dica de como ganhar na Mega Sena. Você entendeu? Anotou? Anota no papel aí a aula que o apóstolo quer. É uma aula. Essa aula ela não é passada em canal nenhum. Ninguém explica isso. Eu queria muito que um canal explicasse esses detalhes, essas experiências. Esse é o único canal que você assistindo, você vai realmente ver que faz todo sentido. Porque sempre sai número com 0 nas apostas. Pode conferir nas apostas anteriores. Então você tem que considerar a possibilidade, né, de sair aquela que você colocou. Então, a sorte é lançada, mas a resposta vem do Eterno. Mas nós damos estratégia. E agora o pastor não quer que você participe na Mega Sena, não quer que você participe da loteria, porque nem ele sabe ensinar. Nem ele sabe ensinar. Tá? Se ele for fazer, ele vai perder também. Agora, se é com o apóstolo, é diferente. Com o apóstolo te dá dica. Se você acertar 4 números através do apóstolo, eu quero que você comente. Vai lá, acertei, apóstolo. Eu fiz o que você falou e eu acertei a quadra. Eu acertei a quina. Eu acertei a mega, apóstolo. Lembra do servo, daquele do profeta que o pai usou para te abençoar. Procura saber qual é o pix do apóstolo. Fala, apóstolo, eu quero falar com você, que se não fosse você eu não ganharia. Eu fiz exatamente como você falou, apóstolo. Será que eu posso confiar em você? Será que eu posso confiar em você? Hein? Será que existe pessoas honestas nesse mundo? Mostra que existe pessoas honestas. Quando você ganhar, você fala, eu ganhei, apóstolo, quero te passar um presente. Se foi, dê uma oferta para a igreja do apóstolo, né? Dê como oferta. Nosso ministério é Igreja Pentecostal da Restauração, Apóstolo Sandoval. Entra no canal, tem o nosso número aí, se inscreva em nosso canal, fica acompanha a gente, se for possível, se membre no nosso canal e seja um membro da Igreja da Sorte, que é a igreja também pentecostal da Restauração, é a Igreja da Sorte. O Ministério Pentecostal da Restauração é o ministério que vem restaurar a sorte na terra, em todo mundo. Nós vamos restaurar a sorte e os irmãos vão ser milionários, irmãs, vai ter muitas irmãs milionárias, muitos irmãos milionários. Que o Eterno abençoe, se inscreve no nosso canal e dá o like e até o próximo vídeo.